Meus queridos, graça e paz a todos. Boa noite a você que está nas suas casas, está nesse momento assistindo a live da Igreja Batista de Apodi. Meus queridos, nós temos, mesmo numa noite meio que agitada, atípica, nós temos algumas pessoas queridas que nos visitam nessa noite. O que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer para os nossos amados convidados? Amém. Louvado seja o Senhor. Meus amados, nós antecipamos a pregação um pouco mais cedo, para a gente ter um pouco mais de tempo para meditar antes que a passeata principal passe, né? Queremos dizer que pregarei com muita dificuldade. Eu tenho dificuldade, apesar de dar aula há mais de 30 anos, eu tenho dificuldade de dar aula numa sala onde tem um ventilador barulhento. Eu brigo com os alunos porque eu dou aula com o meu ventilador desligado. Fico jogando com eles. Essas centrais de ar, elas me perturbam. Essas cortinas de ar me perturbam. Então, imagine um barulho desse todinho. Pois bem, mesmo assim, eu ainda queria usar uns minutos. Nós havíamos agendado algumas semanas com uma família de apresentarmos um bebê. E já vem sendo adiado esta apresentação já faz alguns domingos. Eu não gostaria, mais uma vez, de adiar. Eu queria, de uma maneira bem mais resumida, mas convidar aqui à frente para a apresentação, por favor, vou só pegar aqui o nome do bebê. Eu queria convidar aqui à frente Yasmin Mendes Oliveira, por favor. Seus pais, o Geberson Eliu Lima de Oliveira e Érica Daniele Mendes Freitas. Essa moça, ela nasceu em Mossoró no dia 2 de maio de 2024, pesando 3 quilos, 334 gramas e com uma altura de 48 centímetros. Muito bem, a mamãe está chegando por aí, né? Pois bem, nós apresentamos, pode vir, mamãe. Nós queremos dizer nessa oportunidade da alegria de estarmos com o Geberson e também com a Érica para apresentar essa linda moça ao Senhor. Leremos a palavra de Deus em Marcos capítulo 10, do verso 13 até o verso de número 16, que diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Pois bem, eu nem perguntei ao Geberson e a Érica se vocês já são evangélicos, já são crentes, né? Muito bem. Vamos ficar para o pessoal olhar um casal tão bonito desse, né? E é importante, eu vou perguntar isso, né? Porque nós temos uma concepção, Érica e também o Geberson, que os nossos filhos, eles não nos pertencem. Eles são presentes de Deus, são heranças do Senhor. E este ato de apresentar um filho a Deus, de consagrar um filho a Deus, a gente está dizendo com isto que nós somos apenas cuidadores, somos apenas pessoas, instrumentos que Deus nos deu para cuidar dessas crianças, mas que de fato ela tem um dono e ela pertence ao Senhor. Eu queria desafiá-los e queria perguntar a vocês se vocês se comprometerão a cada dia mais
viver um casamento sólido, um casamento harmonioso, para que essa moça, a Yasmin, ela possa ser criada num ambiente sadio, num ambiente tranquilo. Queria perguntar se vocês se esforçarão para isso. Com certeza que vocês nunca vão chegar àquele patamar de dizer, o nosso casamento é um casamento perfeito, não vai existir isso. Mas que a filha de vocês não seja criada naquele ambiente onde ela possa até adoecer pela procedência de um casal. Outra pergunta que eu queria fazer a vocês é também se vocês se esforçarão para que essa linda moça, ela venha conhecer Jesus Cristo como Salvador. Eu sei que nós, os pais, nós fazemos grandes investimentos na vida dos nossos filhos, mas o maior deles é que eles um dia conheçam Jesus como Salvador. Então, essas duas perguntas, elas são cruciais e são muito importantes, porque é fundamental a gente orientar os nossos filhos para que eles conheçam a Jesus Cristo como Salvador. Pois bem, nós vamos orar pela vida da Yasmin Mendes, tá bom? Pedir aos irmãos que mesmo assentado, como você está, você vai estender a sua mão direita para o altar, mas pode ser a esquerda também, lógico, e nós vamos abençoar a vida da Yasmin. Eu queria pedir a nossa irmã Nilma, por favor, que segurasse aqui esse microfone. Vamos ver se essa moça está de boa comigo. Por favor. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, Deus de infinita graça. Nesse momento, Deus, nós rogamos a Tua bênção sobre a vida do Jefferson, sobre a vida da Érica, Senhor, e sobre a vida da Yasmin, meu Deus. Esteja abençoando essa criança, Deus, a sua saúde, abençoando a sua fé, abençoando os seus caminhos, meu Pai, livrando ela das enfermidades, dos acidentes, de todo o mal, meu Pai. Abençoe a vida desta criança, que ela possa crescer nos seus caminhos, Senhor. Abençoe esta criança, Deus. Nesse momento, eu como ministro de Deus, Yasmin, eu te apresento, Yasmin, você a Deus, consagro você a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É cantar. Meus queridos, façam uso das suas Bíblias, por favor. Para o Evangelho escrito por Lucas, capítulo 5, leremos do verso 1 até o verso de número 11. Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 11. Eu acredito que você pode acompanhar aí na projeção, que diz assim, Lucas 5, do verso 1 em diante, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite,
nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Em algumas versões diz assim, pescadores de homem. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Então que Deus abençoe esta porção da palavra do Senhor. Como você deve ter visto na projeção, estaremos falando nessa noite sobre as condições para fazer missões. As condições para fazer missões. Estamos vivendo uma noite especial na Igreja Batista. Logicamente que esperávamos que a igreja tivesse cheia, porque hoje à noite estaremos retirando uma oferta muito especial e que esta oferta ela será destinada ao campo missionário. Ou seja, nós estaremos investindo todas as ofertas nessa noite para que cidades do nosso estado que ainda não tenham um trabalho batista, essas cidades possam ter. Cidades que já tenham um trabalho batista, que nós possamos ajudar a sustentar esses missionários nos campos. Daqui a pouco estaremos retirando esta oferta. Ou seja, nós, a Igreja do Senhor Jesus, nós somos comissionados por Deus, orientados por Deus. A palavra certa é comissionados. Eu não queria usar a palavra obrigados, mas quando a gente lê a palavra de Deus, a ideia de fazer discípulo é uma obrigação. Então, diante desta ordem de Jesus, para que a gente venha fazer missões, o que é que nós devemos fazer? Quais são as condições para fazermos missões? Porque basta você ler Atos 1:8, que diz assim: mas vocês receberão poder, e ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Lendo Mateus 28:18, mostrando que nós temos a obrigação de anunciar o Evangelho, de fazer missões, de anunciar a palavra de Deus, Mateus 28:18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 15, Jesus disse: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Pois bem, estamos aqui diante de um texto, ou de vários textos, que diz que é obrigação da igreja fazer missões. Imagine se a igreja de Jesus Cristo, há 100 anos, tivesse parado de pregar o Evangelho.
quantos de nós estaríamos aqui nessa noite? Se há 100 anos o último crente tivesse pregado a palavra de Deus, e se de lá para cá, ao longo desses 100 anos, ninguém tivesse mais pregado a palavra de Deus, será que nós estávamos aqui? A pergunta é esta: se nós nos calarmos hoje, vamos imaginar se todos os crentes da face da terra, que todos os discípulos de Jesus na face da terra, se a gente se calasse hoje, ninguém pregasse mais o Evangelho, quantos crentes teríamos daqui a 100 anos? Qual seria a igreja de Jesus daqui a 100 anos? Logicamente que isso não vai acontecer, porque a igreja ela nunca vai calar sua boca. Então, precisamos fazer missões, sim. Aí daí vem a pergunta: quais são as condições para a gente fazer missões? O que é preciso para a igreja, para os filhos de Deus, para os discípulos, eles fazerem missões? O texto que nós lemos traz uma história muito bonita. O chamado, primeiro aqui nós temos o chamado de Pedro para servir a Deus, um chamado para ser discípulo, um chamado para ser pescador de homem. Evidentemente que, além de Pedro, outras pessoas são chamadas nesse texto, outras pessoas são levadas, são chamadas pelo Senhor para ser apóstolos. Mas aí diz que Jesus chega para aqueles homens, estavam pescando, depois de uma noite frustrante de pescaria, Jesus ele chama aquelas pessoas, Jesus chama para o ministério, Jesus chama para servir a ele, com ênfase maior aqui, a pessoa do Pedro. Aí vem aquela seguinte pergunta, que eu quero repeti-la: quais são as condições para a gente fazer missões? Em primeiro lugar, é preciso que haja prontidão para obedecer. O verso 2 traz justamente isso. Então, ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra, ou sob a sua palavra, lançarei as redes. Então, prontidão para obedecer. Aqui nós encontramos uma passagem onde Jesus chega, onde estava Pedro, e Jesus disse: Pedro, a multidão é grande, eu quero falar para essa multidão, eu quero pregar para essa multidão, e eu quero transformar o seu barco em um púlpito, que é esse negócio aqui de madeira. Eu quero um local para que eu possa pregar para as pessoas. Então eu estou aqui no seu barco, eu estou entrando no seu barco. O texto nem diz que foi Pedro que convidou Jesus para entrar no barco, mas Jesus entrou no barco do Pedro e disse: Pedro, me afaste um pouco do mar, me coloque um pouco dentro do mar, que eu quero falar para esse povo. E aqui o Pedro, ele vai atender justamente esse mandado de Jesus. E Jesus diz: mas assim, Pedro, e tem mais, eu quero que você agora, pegue as suas redes, que vocês passaram a noite tentando pescar e não pescaram nada, e eu quero que você vá para o lugar mais fundo desse lago, e você lance as redes. Aqui nós aprendemos algumas verdades sobre essa questão da prontidão para servir a Deus. A primeira verdade que queremos destacar é que Deus ele trabalha com pessoas que trabalham. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui Jesus ele vai trabalhar, vai chamar pessoas ocupadas. Diz que ele chegou
estava Pedro, estava mais algumas pessoas pescando, e Jesus chama aqueles homens para servir a Ele. Jesus, ele faz o quê? Ele trabalha com pessoas que estão trabalhando. Jesus trabalha com pessoas ocupadas. Eu vim de casa, eu não coloquei aqui para dizer que Jesus ele não trabalha com gente vagabundo. A palavra vagabundo significa um vaga no mundo, alguém que não trabalha, alguém que não produz, alguém que não rende, alguém que não tem ação, alguém que não tem disposição, alguém que vive sentado, alguém que está sentado num sofá, esperando a morte chegar. O texto ele vai dizer que Jesus ele chamou Pedro, chamou outros apóstolos, outras pessoas, mas elas estavam trabalhando. É a primeira verdade que aprendemos aqui, sobre a prontidão para servir a Deus. Eu queria trazer a primeira aplicação dizendo que Jesus, nessa noite, se a gente perguntar aqui nessa igreja, quem é o conselho dessa igreja, você não vai ver uma pessoa que não faça nada. O camarada, ele é membro do conselho, mas é dono de uma farmácia. O camarada é membro do conselho, mas é engenheiro elétrico. O camarada é engenheiro, o camarada é do conselho e é professor. O camarada faz parte da igreja e é professor de várias áreas. O que é que eu entendo? Que a prontidão para servir, nós encontramos o primeiro grande detalhe. Jesus, ele trabalha com pessoas ocupadas. Segunda verdade sobre esse primeiro ponto, é que Deus, ele usa, Deus, ele chama quem ele quer. O texto diz que ele chegou no barco onde estava o Pedro, entrou no barco do Pedro e deu uma ordem a ele. Deus, ele chama quem ele quer. Por que Jesus entrou no barco do Pedro e não entrou no barco do João, no barco do Tiago? Por que talvez ele não entrou no barco do André, que possivelmente estivesse ali também? Por que ele não entrou no barco do Tiago? Por que ele entrou logo no barco do Pedro, chamou Pedro para servir a ele, para que Pedro deixasse de pescar peixes vivos e fosse agora pescar pessoas vivas, pessoas para servir a ele? Porque ele chama quem ele quer. Uma outra verdade que aprendemos aqui, ainda nesse primeiro ponto sobre a ideia da prontidão para servir a Deus, para seguir o Senhor, é que nós precisamos obedecer a Deus mesmo sem entender. Jesus chegou para o Pedro e disse: Pedro, é o seguinte, eu estou vendo que vocês passaram a noite todinha pescando. Na verdade, vocês passaram a noite todinha tentando pescar, não pescaram nada, não pescaram uma traíra, não pescaram um socó, não pescaram um piau, não pescaram uma porca, Lorival, que tem o nome de um peixe ali nas Malvinas, na lagoa. Quando eu era adolescente, que eu ia pescar, só pescava um peixe chamado porca. Não pescava um cascudo. Aí Jesus chegou e disse: Pedro, é o seguinte, eu sei que vocês passaram a noite pescando. Eu sei que vocês estão cansados, frustrados, que vocês estão decepcionados. Vocês passaram a noite lançando a rede, não pegaram nada. Hoje os clientes vão embora, o lucro vai ser zero. Vocês estão doidos para descansar, passaram uma noite pescando, uma noite acordados. Mas eu quero dizer, Pedro, que você vai pegar agora o seu barco, você vai para um local bem fundo que tiver aí, e você vai lançar suas redes e você vai pescar. É interessante que aqui nós encontramos essa realidade. Nós precisamos obedecer a Deus sem entender. O Pedro poderia ter dito assim: mas Jesus, o senhor não está pensando muito direito não. Esse mar aqui, ele já está muito batido. Nós já lançamos aqui as redes várias vezes, não tem peixe, coisa nenhuma. Jesus, o senhor não está entendendo. Eu não estou entendendo, mas sobre essa sua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Ou seja, mesmo sem entender, eu vou pescar. Mesmo sem entender, eu vou lançar as minhas redes. Algumas vezes, Deus começa a nos incomodar, Genilson,
para a gente trabalhar mais afinco na obra do Senhor, dar um estudo bíblico, evangelizar alguém, dirigir um programa de rádio, ou mandar uma devocional, gravar alguns vídeos, mandar alguns versículos, né? Evangelizar uma pessoa. Muitas vezes, a gente, meu Deus do céu, eu não tenho nenhum estudo, eu não sou nem formado, eu não tenho nenhum curso, como se Pedro, como se aqueles outros discípulos tivessem algum tipo de formatura, eram analfabetos, mas eles obedeceram mesmo sem entender. Quantas vezes você não já se assustou quando você convidou alguém para vir à igreja, e essa pessoa veio, e essa pessoa ouviu a palavra, e essa pessoa se converteu, aí você, rapaz, eu nem estou entendendo esse negócio não, eu não estou nem entendendo, mas eu vou fazer porque eu sei que é da vontade do Senhor. Então a primeira grande verdade que nós aprendemos aqui sobre a prontidão, sobre a questão sobre quais são as condições para servir a Deus, a primeira coisa é a gente obedecer, é a prontidão para obedecer. Pronto. Segunda grande verdade é que nós precisamos ter prontidão para crer na palavra de Deus. O verso 5 diz assim: então, ou melhor, em resposta, Simão, que é o Pedro, né, disse: mestre, ou seja, Jesus, eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço o seu poder, eu reconheço o seu domínio sobre a minha vida. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra eu lançarei as minhas redes. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? É que Deus, ele requer fé daqueles que querem evangelizar, daqueles que querem fazer missões. Deus requer que a gente creia nele. Bom, a Bíblia diz que nós precisamos pregar a palavra. A Bíblia diz que nós precisamos anunciar a palavra. A Bíblia diz que é o próprio Deus quem vai converter o homem. A minha missão é anunciar o Evangelho. Sim, então, se Jesus está dizendo que eu preciso pregar o Evangelho para alguém, eu não preciso me importar se aquela pessoa vai se converter, se vai dizer não, se vai bater com a porta na minha cara, se vai me rejeitar, se vai se intrigar comigo, se vai me bloquear no telefone, se vai me ver com maus olhos, porque a missão de converter, gente, não é nossa, é da igreja. Eu confesso a vocês que eu já conversei com determinadas pessoas, e eu disse: essa pessoa aqui, ela nunca vai se converter não. Aí hoje em dia essas pessoas estão na igreja, de paletó, gravata, servindo a Deus, era traficante, era bandido, era gente envolvida em crime, era gente envolvida com todo tipo de desonestidade, estão servindo a Deus. Ou seja, para aqueles que querem fazer missões, Deus requer que essas pessoas tenham fé, gente. Observe o que é que poderia ter passado na cabeça de Pedro. Pedro era um expert em pescaria. Pedro diz assim: Jesus, ele poderia ter dito assim: Jesus, é o seguinte, Jesus, eu sei que o senhor é carpinteiro, desculpe, o senhor não é pescador, desculpe, é a minha área, o senhor não é a sua área é ser um carpinteiro. Eu queria dizer ao senhor que a gente não pesca durante o dia. Durante o dia o peixe não sai, durante o dia a água fica mais quente, o peixe ele vai para regiões mais profundas, o peixe ele não vai morder a isca, apesar que aqui não era uma pesca de anzol, era uma pesca de rede. Eu estou aqui perto de um pescador chamado Totoca, eu não posso aqui, não é da Totoca, eu não posso aqui tropeçar aqui nas palavras. Então era uma pescaria que ele lançava uma espécie de uma rede. Era como se ele chegasse para Jesus e dissesse: Jesus, olha, ninguém pesca durante o dia não, Jesus, a gente pesca durante a noite, mas como o Senhor é Deus, o Senhor é o meu mestre, eu reconheço o Senhor como meu Deus, sobre as suas palavras eu vou lançar a minha rede. E a Bíblia diz que ele lançou as redes, e as redes vieram abarrotadas, se torando com tanto peixe. Sabe o que é que nós aprendemos? É que nós precisamos ter fé. A gente precisa ter fé para semear a palavra do nosso Deus. Em Hebreus, um livro do Novo Testamento,
capítulo 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisa ter fé, gente. É preciso ter fé. A gente precisa, é uma condição. A gente precisa crer em Deus para ser um missionário, para ser um evangelizador, para ser o servo do Senhor, para que a gente venha fazer missões. É preciso ter fé. Algumas vezes, Polacho, parece que a nossa fé é do tamanho da metade de um grão de mostarda. A pessoa diz assim: aquela pessoa vai morrer e não vai se converter não. Aí tem gente que se converte, Vanusa, depois de 30 anos, de 40. Tem gente que escuta a palavra de Deus uma vez e se converte. Chegamos há pouco tempo de um acampamento dos embaixadores. Estivemos ali com quase mais de 40 meninos. Fizemos um culto ontem à noite, uma criança que estava lá, uma adolescente, acho que com uns 12 anos, Neemias pregou no apelo, ele se converteu. Ouviu uma palavra uma vez. Deus tem um poder. Outros vão ouvindo, e o Espírito Santo vai quebrando, vai convertendo. Então, nós precisamos ter fé. Eita, vamos pregar o evangelho em tal favela. Primeiro, a gente está colocando a cabeça a risco, não vamos nem lá. Não, ali só tem gente complicada, em todo canto tem gente complicada. Não, porque naquela favela, olha, olhando na perspectiva de Deus, irmão Joãozinho, talvez tenha gente mais perigosa dentro de um condomínio, dentro de um edifício com 40 andares, do que dentro de uma favela. Todo mundo que não tem Jesus Cristo é perigoso. É. E eu confesso a vocês, sem medo de errar, que é muito mais perigoso um camarada que tem um cartão de crédito no seu bolso, com mais de 2 milhões na conta, do que um coitado que tem um boleto para pagar, que tem um papel de energia, que está em tempo do pessoal chegar lá e passar o canivete lá no poste. Toda pessoa que não tem Jesus são pessoas carentes de ouvir o Evangelho. E são pessoas perigosas. São pessoas que precisam da ação do Espírito Santo de Deus para se converterem. Uma outra grande verdade, que é uma outra grande condição para a gente pregar o Evangelho, para a gente fazer missões, é a gente ter a prontidão para trabalhar em equipe. O verso 7, quando Jesus mandou o Pedro lançar a sua rede, o Pedro, quando puxou a rede, disse que a rede veio com tanto peixe, e logicamente, Totoca, que a rede naquele tempo não era de linha de nylon como as de hoje não, era de um material fibroso que com o tempo ela se rasgava. Então, quando eles começaram a puxar a rede, tinha tanto peixe que as redes começaram a se romper. Aí o Pedro, ele disse assim: eu não posso trabalhar sozinho. Olhou para aqueles outros barcos, ele chamou os outros barcos, dividiram o peixe entre eles e levaram aquelas redes cheias de peixe até a praia. O que eu entendo é que o trabalho de fazer missões não é um trabalho só, não é um trabalho solitário, não é um trabalho sozinho, não é um trabalho que você faz só. Primeiro você faz na companhia de Jesus. Primeiro você vai fazer evangelismo com a companhia, com o Consolador, com o nosso companheiro diário, que é o Espírito Santo de Deus. Segundo, você vai observar que nós precisamos trabalhar em equipe. A Rebeca, há pouco tempo, chegou de uma trans e ela não saía sozinha para entrar numa casa para evangelizar. Você ia sozinha, minha filha? Ia não. Então é preciso ir com mais alguém. Eu até notei aqui, né? O Elias, ele tinha um Eliseu ao lado dele. O Moisés tinha um Caleb. O Davi tinha um Jonatas. Um Paulo tinha um Silas, um Timóteo. Então é preciso que a gente trabalhe em equipe. Para a gente partir aqui para o encerramento, uma outra grande condição para que a gente possa fazer missões é a gente ter prontidão para conhecer a si mesmo. Quando Pedro viu aquele monte de peixe, que você sabe que trazer uma rede cheia de peixe é o sonho de todo pescador. Nunca acontece, mas é o sonho de todo pescador. Você muitas vezes vai pescar de anzol,
quando o anzol pesca, quando o anzol pega, aí você, eita, esse peixe dá 10 quilos. Quando você puxa, é um sapato. Quando você puxa, é um galho de madeira. Aqui, quando eles puxaram as redes vinham com muito peixe. Sabe o que foi que aconteceu? Quando Pedro viu o poder de Deus sendo manifesto, diz o Pedro que ele se prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Para fazermos missões, nós precisamos reconhecer a nós mesmos, reconhecer que sem Deus nós não somos ninguém. Nós precisamos reconhecer que sem Deus nada nós podemos fazer, né? Então aqui nós temos essa palavra: Deus, Ele não trabalha com pessoas que se acham, com pessoas que são autossuficientes. Eu gostei dessa frase que eu coloquei aqui. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos de fato quem nós somos. Quanto mais nós conhecemos o poder de Deus, mais nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa dependência que temos do Senhor. Se sentir indigno é uma condição para ser usados por Deus. O que eles fazem com as suas próprias forças, como eles pescavam à noite, naquela noite foi um fracasso, mas com Deus ele viu o poder sendo manifesto. E por último, para a gente fazer missões, nós precisamos da prontidão para investir no maior projeto do mundo. O verso 10 diz assim: bem como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. A ideia de a gente ter prontidão para investir no maior projeto do mundo. Algumas verdades que nós aprendemos aqui. Primeiro, é que aqui o Pedro e os seus amigos pescadores estavam diante da maior parceria que eles poderiam ter feito. O texto diz que eles eram sócios. Eles eram sócios nesse negócio de pescar. Agora, eles estavam deixando aquela sociedade, estavam agora se associando ao Senhor Jesus Cristo. Estavam agora se associando a uma nova parceria, deixando de pescar peixe para começar a pescar gente, para pescar homens. Aqui o Pedro, ele precisava passar por uma nova capacitação. O Pedro sabia tudo de peixe, mas não sabia nada de gente. E aí Jesus trabalhou com Pedro, discipulou Pedro 3 anos, como também os demais apóstolos, para que eles pudessem pregar o evangelho com eficácia e com comprometimento. Aqui Jesus estava dizendo que a partir daquele momento eles estavam se prontificando a investir no maior projeto da raça humana, que é o projeto de ganhar almas para o Senhor. Pescar homens é o mais importante projeto do mundo, é um projeto urgente, o mais sublime dos trabalhos que pode ser feito, é um trabalho com consequências eternas. Nem todo o ouro do mundo poderia comprar a salvação de um homem. A partir desse momento, o dinheiro não deveria mais ser o vetor a governar as motivações de Pedro, mas a salvação de homens. Pedro deveria investir tempo, inteligência, esforços na salvação das pessoas. Concluindo, as condições para fazermos missões são estas: a prontidão para obedecer, a prontidão para crer na palavra de Deus, a prontidão para trabalhar em equipe, a prontidão para conhecer a si mesmo e, por último, a prontidão para investir no maior projeto do mundo. Então, que Deus nos abençoe.